Quantas vezes você já se pegou fazendo algo que, no fundo, sabia que não faria bem? Talvez fosse aquela terceira colherada, mesmo sem fome. Ou mais uma noite inteira navegando sem rumo nas redes sociais, mesmo desejando descanso. Ou ainda, cedendo novamente àquele impulso de responder com impaciência, mesmo tendo prometido que desta vez seria diferente. É curioso, porque parte de nós sabe. Sabemos que certos comportamentos nos drenam. Sabemos que não são as melhores escolhas. E mesmo assim, lá estamos nós, repetindo o ciclo. Eckhart Tolle chama atenção para isso de forma muito direta e gentil. Ele explica que há uma força, uma energia inconsciente que muitas vezes toma o controle quando nossa presença ainda não está estável. Como se fôssemos empurrados por dentro, mesmo querendo dizer não, mesmo conscientes das consequências, algo em nós age por conta própria. Isso pode parecer assustador num primeiro momento, mas não é motivo para culpa. É, na verdade, um convite para observar, para compreender e para cultivar a presença. Esse fenômeno não está restrito apenas a vícios óbvios como o álcool, a comida ou o cigarro. Ele aparece nos pequenos hábitos diários, na compulsão por agradar, na pressa em responder, na necessidade de estar certo, na irritação que vem sem ser convidada. Em muitos momentos, a mente nos convence com argumentos bem articulados. Você merece isso. Só hoje, não vai fazer mal. Depois você compensa. E assim, vamos nos enganando com raciocínios que parecem lógicos, mas que não vêm de um lugar verdadeiramente consciente. É como se houvesse um eco dentro de nós, um padrão antigo, herdado, repetido, inconsciente. E enquanto ele não for iluminado pela presença, ele continuará nos dirigindo. Mas a boa notícia é, não precisamos continuar nesse piloto automático. Existe um espaço dentro de você, silencioso, lúcido, sereno. Esse espaço não julga, não resiste e não reage. Ele apenas observa. E ao observar, transforma. A chave não está em combater esses impulsos, nem em fingir que eles não existem. A chave está em vê-los com clareza, ver o momento exato em que eles surgem, sentir a força que eles carregam e, ainda assim, permanecer presente, respirar e não se identificar com o impulso. Isso não acontece da noite para o dia e ninguém precisa ser perfeito, mas cada pequeno momento de presença abre uma nova possibilidade. Cada instante em que você escolhe respirar em vez de reagir é um passo em direção à liberdade verdadeira. Você não é os seus hábitos. Você não é a sua história. Você é a consciência que pode observar tudo isso acontecendo. E só essa simples mudança de estar perdido no impulso para estar consciente dele já é um salto gigantesco. É como se você estivesse de volta ao leme do próprio barco. Mesmo que as ondas ainda se movam, você já não está mais à deriva. Você sabe que está ali, desperto, presente. E pouco a pouco, a força dos antigos padrões começa a enfraquecer. Eles não têm mais tanto poder sobre você, porque agora há algo mais forte: a sua presença. Não se trata de controle, nem de repressão. Trata-se de um novo jeito de habitar o momento, com mais gentileza, mais verdade e mais consciência. Não importa há quanto tempo você repete um comportamento, não importa quantas vezes você já caiu no mesmo impulso. Nesse exato instante, você pode escolher algo novo. Você pode apenas parar, respirar, sentir. Talvez nada mude do lado de fora nos primeiros minutos, mas dentro, algo começa a se reorganizar. Um espaço se abre,
uma força silenciosa desperta. E de repente, você percebe: você não está preso. Você nunca esteve. Você apenas havia esquecido quem é quando está presente. Então, que esse seja o ponto de partida, não para lutar contra você mesmo, mas para se reencontrar com a parte de você que sabe, que vê, que acolhe e que, aos poucos, transforma. Com doçura, com presença, com verdade. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Observe, sem pressa, sem necessidade de mudar nada de imediato. Apenas testemunhe o que se agita por dentro, como uma mãe que senta ao lado de uma criança que chora sem entender o motivo, sem tentar silenciá-la à força, mas oferecendo presença e acolhimento. Nesse espaço de 3 minutos, algo profundo pode acontecer. Você começa a perceber que o impulso tem um ciclo. Ele sobe, atinge um pico e depois naturalmente começa a perder força. Assim como uma onda que vem com força, mas que inevitavelmente quebra e volta ao mar. Essa simples espera, esse espaço de presença, é profundamente transformador, porque ele enfraquece o automatismo, interrompe o ciclo inconsciente e, mais do que isso, revela que você não é refém do impulso. Quando você observa sem agir, sem julgar e sem se identificar, você entra num lugar de poder verdadeiro. Não um poder que domina, mas um poder que compreende, que abraça, que dissolve silenciosamente aquilo que parecia incontrolável. Ao longo dos dias, você começará a notar que algo mudou. O impulso ainda pode surgir, mas já não é tão forte. Já não te puxa com a mesma intensidade. Você começa a ter escolha. E essa escolha é a semente da liberdade. É preciso paciência, é preciso prática, é preciso compaixão com você mesmo quando falhar. Mas cada vez que você cria esse intervalo de consciência, está fortalecendo o músculo da presença. Está saindo do modo reativo e entrando num novo modo de viver, mais lúcido, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é. Tolle nos lembra que consciência não é resistência. Não é lutar contra o que surge, é ver, é permitir que tudo venha à tona. E nesse permitir, as estruturas antigas se enfraquecem, porque a luz da sua atenção é suficiente para dissolver aquilo que só se mantinha no escuro. Você não precisa vencer o impulso, nem vencê-lo com pressa. Você só precisa estar lá, com você, com a verdade do momento, com o corpo que sente, com a respiração que ancora, com o coração aberto mesmo que trêmulo. Talvez você se surpreenda ao perceber que por trás do impulso existe algo mais profundo, um vazio não reconhecido, uma tristeza antiga ou uma sensação de abandono ou solidão que você carregou por tanto tempo em silêncio. E ao dar espaço para isso, ao permitir que essas emoções venham sem medo, você começa a tocar na raiz da compulsão. Porque muitas vezes, o que chamamos de vício
é apenas a tentativa desesperada da alma de anestesiar uma dor que nunca foi ouvida. Mas agora você está ouvindo. Agora você está presente. Agora você está aprendendo a acolher a si mesmo de um jeito que talvez ninguém tenha feito antes. E essa escuta amorosa transforma. Essa presença que não exige, que não critica, que apenas sustenta, ela começa a dissolver camadas e mais camadas de dor acumulada, de reatividade antiga, de automatismos herdados. Você não precisa se apressar. A transformação verdadeira não acontece na velocidade da mente. Ela acontece no ritmo da alma, no tempo do coração, no compasso da respiração. Então, se hoje você conseguir esperar 3 minutos antes de reagir, celebre. Se amanhã conseguir 5, celebre também. E se em algum momento escorregar, repetir o velho padrão, celebre ainda assim, porque agora você vê. E ver é o primeiro milagre, o mais importante de todos. O despertar não é um evento grandioso que acontece de uma vez. É uma sucessão de pequenos despertares, momentos em que você escolhe estar presente. Mesmo quando tudo dentro de você pede pressa, distração ou fuga, você está aprendendo a estar com o que é, a dizer sim à vida como ela se apresenta, a não fugir de si mesmo. E isso é libertador. Não porque a dor desaparece imediatamente, mas porque você não está mais sozinho com ela. Agora há uma consciência que sustenta, um espaço onde tudo pode ser sentido. E ao ser sentido, pode finalmente ser curado. Esse é o caminho da presença, o caminho de quem decide se sentar consigo mesmo com honestidade e ternura, sem exigências, sem metas inalcançáveis, apenas com disposição para viver um momento de cada vez. E à medida que você pratica, a vida muda, as relações mudam, o corpo relaxa, a mente se aquieta e o que antes parecia incontrolável torna-se apenas mais uma nuvem passando no céu da sua consciência. Você percebe que não precisa ser dominado por nenhum impulso, porque agora você sabe que há algo dentro de você muito maior do que qualquer impulso. Esse algo é a sua verdadeira natureza, silenciosa, amorosa, pura presença. E quando você toca essa presença, mesmo que por breves instantes, você já não quer mais viver de outro jeito, porque percebe que é ali, nesse espaço, que mora a paz que tanto buscou. E o que se dissolve com gentileza não retorna com violência. Essa espera não é o tempo do controle, é o tempo da revelação. Um momento em que, ao invés de lutar contra a tempestade, você simplesmente deixa de ser a nuvem e se torna o céu que a acolhe. Ao olhar para dentro com essa ternura, você começa a notar que o impulso não é o vilão da história. Ele é apenas um mensageiro, um sinal de que algo dentro de você precisa ser visto. Algo que talvez você tenha aprendido a calar, a ignorar, a esconder até de si mesmo. Quando o impulso por comer demais surge, por exemplo, será mesmo fome? Ou será o pedido silencioso de um coração carente de presença, de um corpo que quer ser sentido, de uma alma que deseja ser ouvida? Se você parar por um instante e olhar esse sapo nos olhos, sem nojo, sem fuga, talvez perceba que ele só queria um pouco de atenção. Talvez perceba que ele também está cansado de ser mal compreendido. E neste olhar, algo mágico acontece. O impulso se transforma em ponte. O que parecia o problema revela-se o portal.
Eckhart Tolle nos lembra: a verdadeira alquimia não é mudar o que sentimos, mas sim estar totalmente presentes com o que sentimos, porque essa presença é, em si, transformadora. Quantas vezes você já tentou se livrar de algo em você, sem perceber que isso só aumentava a força do que queria evitar? Quantas vezes a rejeição só alimentou o monstro? Pois agora você está aprendendo o outro caminho, um caminho mais suave, mais sábio, mais real. Você não precisa ser perfeito, você só precisa estar inteiro, presente com o que é. Mesmo que o que é não pareça bonito à primeira vista. Lembre-se da metáfora do sapo que vira príncipe. Aquilo que inicialmente nos causa repulsa pode conter um tesouro. Aquilo que você quer empurrar para longe pode ser justamente o que vai te libertar, mas só se você tiver a coragem de permanecer com ele, de ouvi-lo, de acolhê-lo. Isso é presença. Não é um estado artificial de paz inabalável. É um espaço verdadeiro, onde tudo pode surgir e ser recebido com consciência. Você começa a desenvolver um novo tipo de intimidade consigo, uma relação mais honesta com os seus sentimentos, com os seus impulsos, com as partes de si que foram negadas por tanto tempo. E nesse processo, algo começa a relaxar por dentro. O corpo não precisa mais se armar, a mente não precisa mais se defender, o coração não precisa mais gritar, porque agora ele é ouvido. Essa escuta, esse acolhimento, esse olhar sem julgamento, é o maior presente que você pode se dar. E pouco a pouco, aquilo que parecia incontrolável vai se desmanchando, como o gelo ao sol, como sombra diante da luz. Não porque você o forçou a desaparecer, mas porque você permitiu que ele existisse, sem guerra, sem pressa. Esse é o poder da consciência. Ela não domina, ela revela. E ao revelar, transforma. Você talvez descubra que muito do que parecia um vício era apenas um pedido por afeto, um grito por atenção, um reflexo de antigas dores que nunca foram tocadas com amor. E agora, você está tocando, com mãos invisíveis feitas de presença, com um olhar silencioso feito de aceitação. Isso é o início da cura. Isso é o início do verdadeiro encontro com você mesmo. Nada externo pode te dar isso. Nenhum conselho pronto, nenhum manual de autoajuda, nenhuma técnica que tenta consertar o que não está quebrado. Porque você não está quebrado. Você só estava afastado de si mesmo. E agora está voltando. Aos poucos, com respeito, com coragem, com verdade. Esse tempo de pausa, esse laboratório de 3 minutos, é o seu templo particular. Um espaço sagrado onde você aprende a amar até o que antes queria rejeitar. E quando você ama o que parecia inaceitável, quando você se oferece presença até nos momentos mais desconfortáveis, você experimenta um tipo de liberdade que não depende de mudança, porque ela nasce da sua capacidade de estar, de sustentar, de permanecer. E aos poucos, os impulsos se tornam professores, as emoções, mensageiras, a dor, um caminho, e você, alguém mais inteiro, mais consciente, mais verdadeiro. Não por ter vencido nada, mas por ter parado de fugir. E esse ouro não é algo que você precisa buscar fora. Ele sempre esteve aí, escondido sob os escombros da pressa, da distração, do condicionamento. O ouro da consciência não reluz de imediato. Ele se revela aos poucos, à medida que você aprende a permanecer consigo mesmo, com tudo que surge, sem pressa de mudar, sem desespero para fugir. É natural que no início ainda haja recaídas.
É natural que o velho padrão pareça mais forte que você. Mas isso não é fraqueza. É o eco de uma estrutura que funcionou por muito tempo e que agora, diante da luz da presença, começa a se desmanchar. Não se cobre perfeição. Não transforme essa prática em mais uma exigência para cumprir. Lembre-se, o objetivo não é vencer os impulsos, é aprender a habitar o espaço entre eles, a descobrir que ali, bem no centro do agora, existe uma liberdade que o impulso jamais poderá oferecer. Eckhart Tolle nos mostra que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não ser mais escravo do que já não se quer. É como sair de um transe, despertar de um sonho repetido e ver com clareza que você tem escolha, que há um intervalo sagrado entre o estímulo e a resposta, e que é justamente nesse intervalo que mora o seu poder. Esse espaço vai crescendo com o tempo. Primeiro, é apenas um suspiro antes da ação. Depois, é uma pausa mais longa, até que chega o momento em que você percebe. O impulso veio, mas já não te move. Ele aparece, você o vê e simplesmente não responde. Não por força, mas porque algo dentro de você amadureceu. Algo que já não precisa reagir. Algo que confia no silêncio e que encontrou paz em simplesmente observar. Essa transformação é silenciosa, às vezes imperceptível, mas profundamente real. É como a raiz de uma árvore crescendo sob a terra. Ninguém vê, mas ela sustenta tudo. Você vai sentir que está mudando quando, ao repetir um hábito antigo, não vier mais a mesma satisfação, ou quando a velha justificativa parecer vazia, ou quando no meio da ação, uma parte de você observar tudo em silêncio. Essa parte é a consciência que desperta, e quando ela desperta, você não volta mais a dormir do mesmo jeito. Você começa a ver com olhos novos. Começa a perceber os lugares onde a vida estava te chamando há tempos, mas você estava ocupado demais, seguindo o impulso, reagindo ao mundo em vez de habitá-lo. Agora é diferente. Você ainda sente tudo, mas sente com mais espaço. Você ainda tem desejos, mas não está mais dominado por eles. E isso muda tudo, porque agora quem está no centro da sua vida é você. Não o impulso, não o medo, não a velha história que você repetia para si mesmo desde a infância. Você começa a caminhar com mais leveza, respirar com mais consciência, responder à vida com mais presença. E quando algo tenta te puxar de volta para o velho ciclo, você sorri. Não porque não sinta mais, mas porque agora você vê. Você vê o pensamento chegando, a velha crença se formando, o corpo se preparando para repetir o hábito. E mesmo assim, você escolhe ficar. Você escolhe respirar. Você escolhe esperar. Esse é o milagre da consciência. Ela não precisa apagar o passado. Ela só precisa estar presente o suficiente para não repeti-lo no automático. Aos poucos, a consciência se torna o seu lugar natural, e os impulsos deixam de ser monstros a combater. Eles se tornam mestres, portas, oportunidades de voltar para si. Essa jornada é profundamente humana e, por isso mesmo,
profundamente espiritual. Porque cada vez que você escolhe olhar para dentro com amor, cada vez que você se senta ao lado da sua própria agitação com ternura, você está restaurando algo sagrado. Você está curando uma ferida antiga. Você está dizendo ao seu próprio ser: eu não vou mais te abandonar. E é dessa fidelidade interior que nasce uma nova vida. Uma vida onde o prazer não vem da fuga, mas da presença. Onde a paz não vem do controle, mas da entrega. Onde a liberdade não vem de satisfazer cada desejo, mas de não ser mais prisioneiro de nenhum deles. Você não precisa acelerar esse processo. Você só precisa confiar que ele já começou e continuar escolhendo estar com você. Mesmo nos dias em que pareça difícil, mesmo quando a mente disser que nada está mudando, porque está. E essa escolha, tão simples na forma, mas tão profunda em sua essência, é o início de uma vida completamente diferente. Não é mais a vida conduzida por impulsos, por hábitos automáticos, por respostas herdadas. É a vida conduzida pela presença, por uma clareza serena, por um amor silencioso que nasce toda vez que você se recusa a se abandonar. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a ficar consigo mesmo nos momentos mais desconfortáveis, você descobre que há dentro de você uma força que não depende das circunstâncias, uma paz que não é ausência de dor, mas uma tranquilidade que pode acolher até a dor, sem se dissolver nela. É exatamente aí que a alquimia acontece. Não nos dias em que tudo parece fácil, mas naqueles em que tudo em você grita por fuga, e ainda assim você escolhe permanecer. Você não precisa eliminar os impulsos. Eles não são os inimigos. Eles são os chamados, os portais, os espelhos. E toda vez que você atravessa um impulso com consciência, ele deixa de te dominar e passa a te ensinar. Eckhart Tolle nos mostra que esse é o verdadeiro propósito do momento presente. Ser o cadinho onde o inconsciente se transforma em ouro, onde a velha dor vira presença, onde o antigo hábito se dissolve no calor de um olhar que não o julga, apenas vê. Pode parecer um trabalho sutil demais, pode parecer que nada acontece, mas escute, o trabalho da consciência não faz alarde, não se vangloria, não precisa de plateia. Ele age nas profundezas, como raízes que crescem no escuro, como sementes que silenciosamente rompem a terra, como a luz da manhã que entra devagarinho e, quando você percebe, já iluminou tudo. Essa prática de observar sem fugir, de permanecer sem reagir, de acolher sem julgar, é a maior expressão de amor que você pode oferecer a si mesmo. É o tipo de amor que não exige nada em troca, que não depende de resultados imediatos, que não quer mudar quem você é, mas que reconhece a beleza que já existe aí, por trás das camadas, por trás do ruído. E talvez seja esse o convite mais libertador: parar de tentar consertar o que nunca esteve quebrado e apenas estar, com tudo o que você é, com todas as partes, com todos os movimentos internos, com todos os sapos, com todas as sombras, com todos os brilhos. A alquimia, no fim das contas, não é fazer ouro. É descobrir que você sempre foi ouro, mas que passou tanto tempo tentando se proteger que esqueceu de brilhar. E agora você se lembra. Não por palavras bonitas, não por fórmulas mágicas, mas pela experiência íntima de ter estado presente consigo, mesmo quando tudo parecia querer te arrastar de volta para o velho ciclo. Você permaneceu. Nem sempre com firmeza, nem sempre com clareza, mas permaneceu. E isso é tudo que importa. Cada impulso observado,
Cada emoção sentida até o fim, cada hábito interrompido por um sopro de consciência são pequenos atos de revolução interior. Você está saindo do automatismo e entrando num novo estado de ser, mais vivo, mais real, mais seu. Pode ser que o mundo lá fora não perceba de imediato, mas você sabe, você sente, você reconhece que algo profundo está se transformando. E não há pressa, porque a consciência não tem prazo. Ela não mede o tempo com a régua da mente. Ela floresce quando você para de exigir e apenas se entrega. A presença não é uma meta, é uma lembrança. É o retorno ao lar que sempre esteve aqui, agora, neste exato instante. Então, da próxima vez que um impulso surgir, lembre-se, você não está sendo atacado. Você está sendo chamado. Chamado a se ver com mais verdade. Chamado a se escolher com mais coragem. Chamado a se acolher com mais presença. E nesse chamado, você não precisa fazer grandes esforços. Basta um gesto, uma respiração consciente, um olhar gentil para dentro e a firmeza silenciosa de quem diz: eu vejo você, mas escolho permanecer aqui, porque aqui é onde tudo começa e onde tudo se transforma. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.